Como escolher o melhor equipamento para atender a real necessidade do seu negócio. Eu sou o Ricardo Freitas da CF Performance e estou aqui em Caxias do Sul para a gente descobrir o que a Servitec consegue oferecer na linha de dinamômetros de rolo para melhor atender o nosso mercado. E eu estou aqui na minha frente com o modelo 2020 Standard, que é o modelo de entrada da Servitec para quem quer ter aquela medição de confiabilidade, mas que quer começar com um investimento mínimo. Ele é o equipamento já de melhor custo-benefício da linha Servitec, possui apenas um rolo, e vale salientar que a assinatura dos dinamômetros da Servitec é a construção com um único rolo, porém sem o freio magnético. Neste caso, a gente tem aqui um dinamômetro montado no piso, nivelado no solo, com a rampa de acesso, também fornecida pela Servitec. E aqui, desse outro lado, eu estou diante do modelo 2025. Ele é o topo da linha da Servitec, equipado com todos os opcionais, como vocês podem ver aqui, já com 2 rolos, apto a medir veículos com tração nas 4 rodas, com entre-eixo variável e também equipado com freio magnético. E aqui, além do equipamento ser de um tamanho já bem maior para acomodar os 2 rolos que caminham num carrinho deslizante, também tem a rampa do modelo 2025, por se tratar de um rolo de um diâmetro muito maior, consequentemente já fica um pouco mais distante do solo, o que requer uma rampa um pouquinho mais longa para que os carros, mesmo muito baixos, consigam ter acesso ao dinamômetro sem nenhum tipo de problema. E aí eu me pego pensando, mas afinal, qual desses é o melhor dinamômetro para o meu negócio? O primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado no momento de escolher um dinamômetro ideal para o nosso negócio é, número 1, qual é o espaço que eu vou disponibilizar para esse equipamento? Porque o principal aspecto para determinar é como é o imóvel onde eu pretendo implantar esse equipamento. Se é um imóvel próprio, se é um imóvel alugado, se eu tenho ou não o direito de modificar o imóvel para conseguir colocar o nosso equipamento. Então, às vezes você vai montar o teu dinamômetro num imóvel com um contrapiso em que você não consegue fazer um buraco para enterrar esse dinamômetro, automaticamente você já tem que ter em mente que você vai ter que ter um espaço um pouco maior para ter essa rampa de acesso ao dinamômetro. Rampa essa que no caso do 2020 Standard, com o menor rolo, tem 3,80 de comprimento. Porém, se você tem a capacidade de modificar o imóvel em que você vai instalar esse dinamômetro, toda essa estrutura que você está vendo daqui até aqui embaixo, ela pode ficar para baixo do nível do piso. Isso vai acabar te poupando um baita de um espaço, por quê? Toda essa rampa praticamente se torna desnecessária, porque todo esse equipamento aqui, além de ocupar um espaço bem menor, ele também pode ficar aqui alojando um carro em cima dele como uma vaga normalmente, não interrompendo o trânsito de veículos e permitindo que você não perca esse espaço no imóvel do teu empreendimento. Já a rampa desse monstrão aqui, que é o 2025, mede 6,80 metros, quase o dobro do nosso irmão menor, do Standard ali, que é o nosso dinamômetro de entrada. Porém, se no caso o teu imóvel que você está trabalhando não tem a possibilidade de customizar, de fazer o fosso, de conseguir fazer essa estrutura caber num piso rebaixado, daí sim se justifica botar um pouquinho mais de dinheiro para você conseguir usar ele com as rampas. Apesar de ter o lado negativo, também tem o lado positivo. E vale sempre lembrar que muitas das vezes a obra para fazer o fosso acaba saindo mais cara do que a própria rampa. Então cuidado com o buraco, porque às vezes o buraco pode ser mais embaixo. Então, vamos aos fatos. Porque aqui, onde eu estou sentado, é justamente no Baby Dino da Servitec. É o dinamômetro de entrada, como eu já falei para vocês, que é o 2020 Standard. Ele é um dinamômetro de um único rolo, porém um rolo de 18 polegadas. E aí você me pergunta, Ricardo, qual que é a grande diferença? Porque eu já entendi quando que eu instalo um dinamômetro sem a rampa e quando que eu preciso de toda essa estrutura da rampa aqui. Mas qual a grande diferença do meu dinamômetro de 18 polegadas para o rolo de 24 polegadas?
Logicamente que além do diâmetro externo, a qual este aqui tem as 18 polegadas, é o peso o grande diferencial. Aqui nós temos um rolo que pesa aproximadamente 700 quilos, numa estrutura total com aproximadamente 1.100 quilos, tá? Essa informação é importante se você vai montar ele numa laje, num piso ali, que você precisa dimensionar o peso desse camarada aqui, tá? Então ele é muito leve, muito aliviado para justamente baratear ao máximo o que consegue ser feito com um custo, mantendo sempre a qualidade de aferição de um Servitec. Então, além dessa limitação dele ser capaz de medir carros apenas em um dos eixos, a gente também tem uma recomendação da Servitec para medir até 300 km por hora girando este rolo aqui. Na limitação de cavalaria, que muitos de vocês podem nos perguntar, evidentemente que não existe um limite tão baixo assim, são até 2.000 cavalos é o limite que a Servitec declara desse rolo aqui. Evidentemente que 2.000 cavalos despejados apenas em 2 rodas sobre esse eixo vai dar um trabalho para aprender. Mas só para vocês entenderem que os limites com a Servitec sempre são, ó, lá em cima, assim como também a qualidade desse produto. E como num passe de mágica, eu apareço em cima de um 2020, não mais do Baby Dino. Por quê? Porque este é o segundo dinamômetro da linha da Servitec. Se você já está interessado em um dinamômetro que consegue ter toda a provisão para você tirar o máximo do teu freio magnético, este aqui é a opção. Por quê? Ele tem uma estrutura um pouco mais reforçada, ele consegue agora suportar toda a carga que o freio magnético consegue colocar. E qual que é a diferença do freio magnético, você me pergunta, Ricardo? Esse é assunto para um tópico que vocês vão ver um pouquinho mais adiante. Mas o que vocês precisam saber e entender é que o 2020 ele já tem um reforço estrutural que consegue suportar 100% do que o nosso freio magnético consegue oferecer para vocês no mesmo rolo de 18 polegadas compartilhado com o 2020 Standard. E para você que já quer investir um pouquinho mais e pegar um equipamento muito mais próximo do que a gente considera topo de linha, esse aqui é o produto certo para vocês. Estamos falando aqui do modelo 2025, como vocês podem ver, ó, eu que estou aqui com os pezinhos no chão, praticamente já sento diretamente aqui. Por quê? Porque, meus amigos, temos aqui um rolo maciço de 24 polegadas de aço. O que isso significa, Ricardinho? O que esse rolo maior significa para a gente? Número 1, pessoal, ele tem o dobro da inércia que o rolo de 18 polegadas do 2020. Na prática, a gente vai fazer os testes e eu vou mostrar para vocês qual é a diferença no resultado da potência extraída num 2025 com esse dobro de inércia e o resultado obtido do Baby Dino com 18 polegadas num rolo ali bem mais leve do que esse monstrinho aqui que é o rolo do 2025. Então aqui no 2025, além do dobro de inércia, a gente obviamente que também vai ter um pouquinho mais de peso. Afinal de contas, só o rolo já é responsável por mais do que o dobro da inércia. Consequentemente, temos aqui 2.200 quilos do conjunto total de um 2025 de apenas um rolo, porque a gente pode ter, neste caso, o 2025 de um rolo que pode sofrer o upgrade, e essa é a grande jogada desse equipamento para, num futuro, fazer ele virar um 2025 topo de linha 4x4. Então, como eu comentei para vocês, aqui a gente não tem apenas um, mas 2 rolos 2025. É isso que forma a estrutura do 4x4 da Servitec, onde nós temos um rolo 2025 que você pode comprar para ir montando o seu dinamômetro topo de linha e você pode posteriormente agregar com o segundo rolo de 2025, transformando ele numa estrutura de 4x4, onde além dos rolos você precisa ter toda essa estrutura lateral que compõe o sistema do acoplamento 4x4 da Servitec, que diferente das concorrentes é feito mecanicamente através de correias e não com link hidráulico. É uma opção mais interessante para que não haja nenhum deslizamento entre a diferença de velocidade dos 2 rolos. Então aqui são 5.200 quilos de toda essa estrutura, capaz de medir carros acima de 330 km por hora
mais de 2.000 HP por eixo. E aqui em cima, meu amigo, essa estrutura foi projetada para suportar mais de 5 toneladas por eixo. É bruto ou não é? E com isso, a gente encerra os 4 tipos de rolo que a gente consegue adquirir na linha de dinamômetros inerciais para carros da Servitec. Agora a gente tem que ver e falar sobre os opcionais, afinal de contas, vocês já entenderam que a gente pode desde pegar um dinamômetro 4x4 com todos os opcionais, ou a gente pode pegar um 20-20 de entrada standard e ir colocando os opcionais. Única diferença, e é muito importante, o único rolo que é capaz de receber o acoplamento por 4x4 é o 20-25. 20-20 é apenas um rolo, galera. Fechado? Vamos para os acessórios que tem bastante coisa legal para explicar para vocês. E antes de falar dos acessórios, eu preciso trazer para vocês aqui uma grande novidade que eu tenho o prazer de apresentar para vocês. Aqui do meu lado esquerdo, a gente tem o gabinete que sempre foi padrão para todas as unidades de Servitec até hoje. E já aqui do meu lado direito, meus amigos, eu tenho o prazer de apresentar para vocês o novo gabinete da linha Servitec a partir de 2023. Se liga só que bacana que são essas novidades que a Servitec trouxe para o mercado. Então, todo mundo acho que conhece esse aqui, que sempre foi o controle de toda a linha da Servitec, né? Mas não é mais bem assim que funciona. Porque agora, meus amigos, eu não tenho mais fio. E sempre escutando o que os clientes pediam, a Servitec lançou essa inovação, junto com o novo gabinete para 2023 e o controle sem fio, a gente tem uma nova interface que vai ser padrão e mais, além de ser padrão, é passível de upgrade para todos os atuais usuários de todos os dinamômetros da Servitec. Por quê? Junto com esse controle sem fio, a gente tem que ter o gabinete de nova geração, que eu vou mostrar para vocês aqui, que traz algumas novidades. Então aqui é onde tem a maior revolução trazida pela Servitec. Olha lá, esse aqui é o gabinete antigo. Acredito que grande parte dos proprietários de Servitec já estão bem acostumados a ver essa eletrônica aqui em ação, certo? Bom, agora imagina você que tinha que fazer uma manutenção pesada, que precisava substituir uns componentes, que teve o infortúnio de ter a estrutura atingida por um raio durante uma tempestade e teve uma queima interna dos componentes e precisou de manutenção. Eu acho que o motoboy ia ficar meio chateado de ter que levar essa torre inteira para a Servitec fazer manutenção. E olha só a inovação aqui. Tudo o que é necessário para fazer a aferição, inclusive a central que recebe o comando do controle sem fio, está aqui dentro. Precisou de manutenção, precisou mandar a central para qualquer futura atualização que possa vir a acontecer, é só enviar esse gabinete aqui e a Servitec vai se preocupar em manter vocês sempre atualizados com a última versão, sempre do seu produto. Então, junto dos novos gabinetes da Servitec, veio esse controle sem fio que eu já mostrei para vocês. Só que não é apenas a tecnologia wireless que destaca esse novo produto. A Servitec sabe que quem já era usuário tinha pedido há muito tempo um botão específico para novas funções, além do controle antigo que só tinha o botão do freio e o botão de calibração e início da passada. Esse aqui a gente tem ainda o antigo botão verde que dava início à passada, o botão vermelho que aciona o freio magnético e aqui logo embaixo são os controles do freio, podendo aumentar, diminuir a intensidade e também o ajuste do entre-eixos para o caso de um dinamômetro 2025 com a tecnologia 4x4. E uma outra grande novidade é que a gente tem agora os 4 botões também da parte inferior. Esse aqui, onde eu consigo ativar e desativar a trava pneumática, que garante uma segurança no momento de amarrar e desamarrar os carros que estão presos aqui no dinamômetro. Do lado, a gente liga e desliga o controle do freio magnético,
que pode ser regulado a intensidade nestes dois botões superiores e aqui embaixo a gente tem dois botões azuis. Queridos amigos, o que é que eles pensaram para a gente com esses dois botões azuis? Nós temos duas saídas que conseguem ativar funções externas. Por exemplo, e esse botão ele é capaz de ligar esse ventilador de Acho que melhorou um pouco. Esse botão é capaz de ligar e desligar esse ventilador de 1,5 cavalos, que é um opcional também nos dinamômetros da Servitec. E um outro opcional para você agregar mais valor ainda no seu Servitec é essa unidade de sonda lambda. Para que serve isso aqui, Ricardinho? Isso aqui é essencial para quando você quer ter a informação da mistura de ar combustível do carro, quando você não tem um sensor nativamente de banda larga no carro que você está trabalhando. Uma outra vantagem que a gente tem desse tipo de recurso é que a gente, além da curva de potência, nós podemos plotar a mistura de combustível exata que aquele motor estava reproduzindo em cada uma das rotações e cruzar com a informação de potência e torque que só a Servitec pode te dar. E por fim, mas não menos importante, pelo contrário, eu acho que é o acessório mais importante para você ter no seu Servitec, é essa unidade de freio magnético. Como vocês podem ver, o 2025 convencional termina aqui e acoplado nesse rolo, toda essa grande unidade que vocês veem aqui é o freio magnético. Bom, como a função e a necessidade desse freio magnético é algo que a gente considera muito importante aqui na Servitec, e a gente vai fazer um vídeo específico demonstrando na prática o que esse opcional vai representar na utilização do dia a dia do seu dinamômetro Servitec. Beleza? Então, bom, acho que com isso a gente já consegue dar uma boa ideia de todos os acessórios, quais as funções, quais as usabilidades e como você pode caminhar desde um 2025 de rolo único até o 2025 4x4, com todos esses opcionais que vocês conseguiram ver aqui. Bom, então com isso você já viu toda a linha de acessórios e tudo que a gente pode fazer, desde deixar o nosso Baby Dino, que é o 2020 Standard, até um 2025 que originalmente vem apenas com um rolo, até o 2025 com dois rolos 4x4 e com o acionamento magnético. Se ainda assim ficou alguma dúvida sobre os opcionais e os tipos de dinamômetro que a Servitec pode oferecer para vocês no setor automotivo, deixem aqui nos comentários e a gente vai sempre estar monitorando para responder vocês. Se ainda assim você acha que a sua necessidade é mais urgente, não hesite em entrar em contato com o WhatsApp e também com o e-mail do setor comercial da Servitec. Vai ser um prazer conseguir atender e tirar qualquer outra dúvida que tenha ficado. Fechado? Eu sou o Ricardo Freitas, da CF Performance, e essa aqui, meus amigos, é a Servitec.